Olha lá, gente, no vídeo anterior, nós iniciamos uma revisão sobre a aplicabilidade das normas constitucionais, né? E aí fomos discutir quais eram as características essenciais da norma de eficácia limitada e recorremos à Constituição atrás de exemplos, né? Exemplos de normas constitucionais de eficácia limitada. Bom, de onde é que nós partimos? Nós partimos da ideia de que todas as normas constitucionais possuem algum grau de aplicabilidade, algum grau de produção de efeitos jurídicos, tá certo? Lembra daquele círculo lá azul, onde todas as normas constitucionais estavam inseridas. A partir disso, nós dividimos aquele círculo dizendo assim, olha, determinadas normas constitucionais, de imediato, são capazes de produzir todos os efeitos jurídicos possíveis. Era a parte de cima lá daquele círculo azul. E na parte de baixo, o que foi que a gente colocou? As normas constitucionais que, de imediato, são capazes de produzir apenas uma parte dos seus efeitos jurídicos. Essas aí, a gente definiu como sendo normas constitucionais de eficácia limitada. Normas constitucionais que dependem de uma lei infraconstitucional futura para lhe, ao regulamentar, garantir a produção da plenitude dos seus efeitos. Aí fomos até a Constituição, vimos como exemplo disso o artigo 5º, lá no inciso 32, o artigo 7º, lá no inciso 20, normas constitucionais de eficácia limitada por princípio programático, estabelecem programas de atuação para o poder público, que para se concretizarem vão depender de lei. E o artigo 88, que fala sobre a criação de ministérios e de órgãos da administração pública, que é uma norma constitucional de eficácia limitada, só que agora por princípio institutivo, porque atribuem à lei a tarefa de regulamentar a criação do ministério, a criação do órgão, enfim, da estrutura do Estado. Vamos continuar essa nossa conversa? Porque a gente precisa conversar ainda sobre a norma constitucional de eficácia absoluta, a norma constitucional de eficácia plena, de eficácia contida e de eficácia exaurida. Olha aqui no quadro comigo, olha lá. Agora, na conversa sobre a aplicabilidade das normas constitucionais, nós estamos diante de normas que produzem de imediato todos os efeitos jurídicos possíveis. Olha no quadro, embaixo, eu não estou falando disso, embaixo tem as normas constitucionais de eficácia limitada, aquelas que não produzem de imediato todos os efeitos, aquelas que produzem de imediato apenas parte dos efeitos jurídicos possíveis, né? Mas aí na parte de cima, dentre aquelas normas que produzem de imediato todos os efeitos jurídicos possíveis, eu estou localizando para você a norma constitucional de eficácia absoluta, a norma constitucional de eficácia plena, norma constitucional de eficácia contida e, embora com alguma imprecisão, as normas constitucionais de eficácia exaurida. Vamos conversar então um pouco sobre isso. Olha lá, norma constitucional de eficácia contida. Quais são as características dela? Tá aí, ó. Ela entra em vigor com a promulgação da Constituição. Fernando, isso aqui eu já sabia. Isso daqui é uma característica comum a tudo quanto é norma constitucional. Todas as normas constitucionais entram em vigor com a promulgação da Constituição. Repara, já produz de imediato todos os efeitos jurídicos possíveis. Opa, nisso daqui está diferente da norma constitucional de eficácia limitada. Cadê a diferença? É já produzir de imediato todos os efeitos. Mas repara, essa característica aqui não difere a norma constitucional de eficácia contida das normas constitucionais de eficácia plena ou das normas constitucionais de eficácia absoluta. Então vamos seguir, né, caracterizando. Olha lá, terceira característica. Ela produz de imediato todos os efeitos possíveis. Mas a intervenção do poder público no exercício do seu poder de polícia ou do poder regulamentar pode
restringir os efeitos da norma constitucional. Olha o que é que eu estou te dizendo. Estou dizendo que o poder público, ele pode restringir os efeitos da norma constitucional. Lembre-se daquilo que nós conversamos, tá certo? Veja, uma lei não tem o poder de restringir os efeitos da Constituição, porque a lei, ela é hierarquicamente inferior à Constituição. A não ser que a Constituição permita, né? A não ser que a Constituição tenha a chamada cláusula de redutibilidade. A não ser que a Constituição preveja que lei poderá suspender os seus efeitos ou restringir os seus efeitos. Repara bem, não necessariamente a lei, pode ser a administração pública em estrito senso, exercendo o poder de polícia, tá? O poder de fiscalização, o poder de regulamentar, disciplinar o convívio em sociedade. Determinadas liberdades democráticas, talvez isso seja o maior exemplo das normas constitucionais de eficácia contida. Liberdades democráticas que o poder de polícia vai poder, ao disciplinar, restringir. Liberdade de reunião, por exemplo. Você tem liberdade para se reunir em locais abertos e públicos, independente de licença, de autorização do Estado. Agora, pacificamente, sem armas, desde que não frustre uma outra reunião anteriormente convocada para a mesma hora, para o mesmo lugar. E a Constituição exige que você comunique, não é que peça autorização, mas que você comunique ao poder público. Comunique à autoridade competente. Aí entra a hora da contenção, da restrição. Porque como você estava exercendo a sua liberdade de reunião em um local aberto, público, esse local é de uso comum do povo. Aí o poder de polícia vai regulamentar para garantir que você faça a sua reunião e também para garantir o uso comum que a população faz daquele espaço. Nessa hora, pode esperar, vai vir alguma restrição à sua liberdade de reunião. É, portanto, uma norma constitucional que, de imediato, produz logo todos os efeitos jurídicos possíveis, mas, olha lá, que o poder público pode, no exercício do poder de polícia, restringir. Ou no exercício do poder regulamentar, ou então uma lei, o legislativo, pode suspender ou pode restringir através de lei os efeitos dessa norma. Vamos aqui para o quadro, olha, vamos atrás de alguns exemplos na nossa Constituição de normas constitucionais cuja eficácia é contida. Olha lá o que diz o artigo 5º no seu inciso 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Bom, o mesmo artigo 5º agora no inciso 15. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos de lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. E por fim eu estou te apresentando como exemplo o parágrafo único lá do artigo 170 da Constituição. Olha lá o que é que ele diz. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo os casos previstos em lei. Veja, o que tem em comum aqui em todos eles? Em todos eles, o que tem em comum é esta bendita palavrinha aqui, ó. Lei. Tá vendo? Lei aqui também. Tá aqui, ó. Lei no parágrafo único do 170. Epa, Fernando, esse negócio aí tá ficando perigoso, porque quando eu achei lei no dispositivo constitucional, eu botei na cabeça que aquele dispositivo tinha eficácia limitada. E tu agora está querendo me dizer que ele pode ter eficácia contida? É verdade, é porque você foi apressado, tá certo? Veja, apareceu a palavra lei, eu já sei de antemão que eu não estou diante de uma norma de eficácia plena ou de uma norma de eficácia absoluta. Mas você tem que saber o que é que essa lei vai fazer com o dispositivo constitucional. Se a lei
ampliar os efeitos da Constituição, é porque a Constituição sozinha não era capaz de produzir a plenitude dos seus efeitos. E, nesse caso, dependia da lei para ampliar esses efeitos. Então é porque a norma constitucional sozinha tinha eficácia apenas limitada. Agora, alto lá, se a lei tiver o papel de restringir os efeitos da Constituição, então é porque a Constituição sozinha já era capaz de produzir a totalidade dos seus efeitos, a plenitude dos seus efeitos sozinha. A lei está aparecendo aí para restringir, para conter os efeitos da norma. Porque essa lei que aparece no dispositivo constitucional nada mais é do que a tal da cláusula de redutibilidade. Bom, então aí eu estou diante de uma norma constitucional de eficácia restringível ou norma constitucional de eficácia contida. Gente, é muito simples, é só a gente analisar o conteúdo desses dispositivos que eu separei aqui para você. Vamos dar uma olhada no quadro, olha lá. É assim, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Pois muito bem. Pois vamos fazer de conta que essa lei não existe, tá certo? Bom, se essa lei não existir, gente, sabe qual é a consequência? Repara, qualquer pessoa pode exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão, porque não tem lei que, bom, diga quais são as qualificações. Se não tem lei dizendo qual é a qualificação, todas as qualificações foram atendidas. Simples assim. Veja, quando a lei aparecer, quando a lei a que se refere esse dispositivo da Constituição, esse inciso 13 do teu artigo 5º, quando essa lei aparecer, ela vai ampliar os efeitos da tua liberdade de exercício profissional ou ela vai restringir esses efeitos? Ela vai restringir, tá vendo? Então é porque a Constituição ela tem eficácia restringível, tem eficácia que pode ser contida. Olha para cá, essa lei aqui, ó, essa lei aqui é uma cláusula, nada mais é do que uma cláusula de redutibilidade. A lei, quando aparecer, ela vai estabelecer as qualificações. E aí, meu irmãozinho, quem não cumprir as qualificações não pode exercer a profissão. Acabou-se. Não vai ampliar o teu direito de exercício profissional, vai restringir, tá certo? Vamos para outro exemplo. Olha aqui. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens. Volto a lhe perguntar, o que é que essa lei vai fazer com a tua liberdade de locomoção? Essa lei vai ampliar ou essa lei vai restringir a tua liberdade de locomoção? Bom, para mim parece claro que quando essa lei aparecer vai restringir, não é não? Basta você pensar assim, raciocínio da seguinte forma, ó. E se essa lei não existisse? Bom, se essa lei não existisse, seria livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, e aí qualquer pessoa poderia entrar, permanecer ou dele sair com os seus bens de qualquer jeito. De qualquer jeito. Quando a lei aparece, vai dizer como a pessoa pode entrar, sair ou permanecer do território nacional. Quando essa lei aparecer, sabe o que ela vai te dizer? Ela vai te dizer que tu vai ter que ter um passaporte, que tu vai ter que declarar esses bens que tu tá levando com você, que você tá trazendo, que você vai ter que pagar tributos sobre esses bens. Enfim, a lei vai restringir a tua liberdade de locomoção, vai conter a tua liberdade de locomoção. Por isso que a gente aponta aqui, ó, que esse, nos termos da lei, vai ser uma cláusula de redutibilidade da tua liberdade de locomoção. Norma constitucional de eficácia contida. Veja lá, o último dos nossos exemplos. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos, olha lá, em lei. De novo, se não tiver essa lei, bom, é assegurado a todo mundo exercer qualquer atividade econômica. Acabou-se. Quando eu digo que, em alguns casos, vou precisar de autorização do órgão público, eu estou restringindo a livre iniciativa.
Temos aí diante dos nossos olhos uma cláusula de redutibilidade. A lei restringindo a livre iniciativa. Do mesmo jeito que nós tínhamos a lei restringindo a liberdade de exercício profissional, lá no inciso 13 do artigo 5º. Tá valendo, então? Próximo vídeo discute com você as características da norma constitucional de eficácia plena, da norma constitucional de eficácia absoluta e da norma constitucional de eficácia exaurida. Um abraço.